but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. We call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their hearts and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Estávamos com muita saudade. Eu estava com muita saudade. Saudade de vocês. Saudade da casa do nosso pai, dos nossos irmãos. Porque a gente não consegue viver sem vocês. É difícil, hein? Difícil ficar longe. Bom, como o Adriano falou, no meu coração, desde dezembro, Deus tem me falado algumas coisas e eu achei até muito, como Deus é maravilhoso, né? Ele constrói a história que Ele quer nos contar, Ele constrói a nossa história a partir disso. Ele fala uma coisa, depois ele liga na outra, e assim o Senhor vai cuidando da gente. E o que chamou muito minha atenção é que a semana passada o Fábio ministrou sobre discernindo as tempestades. E o que Deus me mostrou tem muita coisa a ver com isso, porque muitas vezes a gente passa pelas tempestades da vida, né? Mas só olha a tempestade. Ontem nós estávamos voltando de Taubaté, eu e o Adriano, e nós pegamos assim, tipo 90% da estrada com uma tempestade que eu quase não conseguia enxergar a frente do carro. Então o farol do carro da frente eu não enxergava, muito perigoso. Então quando a gente está no meio de uma tempestade muito agressiva, muitas vezes a gente não vê a frente. A gente não sabe que horas essa tempestade vai acabar. A gente não sabe qual tempo ela vai acabar. Mas uma coisa é fato. Ela acaba. Ela acaba. Por mais densa, forte, tensa que ela seja. Na nossa vida não é só tempestade. Existe o tempo de paz, de refrigério, de calmaria. Mas a nossa vida, ela está em constante construção. Por isso que muitas vezes nós nos assustamos com a tempestade. A gente tem uma cachorrinha pequenininha, assim, tipo 40 quilos, uma pitbull. Mas quando ela ouve o trovão, ela vira um ratinho. Ela some, ela começa a tremer, ela faz um show à parte. Porque ela tem medo da tempestade. E não é diferente da gente. Quando a gente está no meio da tempestade, a gente não consegue olhar para frente e ver uma solução para aquele problema. Ou é só comigo? Nossa, as tempestades da vida vêm e nos abalam. Quando a gente olha o mar na tempestade, o mar fica agitado. As árvores balançam, que parece que elas vão... Uma palmeira, então, parece que vai quebrar no meio. E a gente, no meio da tempestade, não é diferente. As nossas estruturas ficam abaladas, o nosso coração fica ferido, as nossas emoções ficam à flor da pele e parece que não há solução para o nosso problema. Mas o que Deus me falou é que independente da tempestade, foi Deus.
independente do terror noturno, das tristezas, das angústias, das dores, foi Deus. O mesmo Deus que faz a tempestade, Ele faz o mar se acalmar. Porque muitas vezes a gente não acredita nas situações que a gente está passando. A gente não acha que aquilo, o que eu fiz, Deus? Aonde eu errei, Deus? Qual foi o meu pecado? Qual foi a minha falha para que eu passasse por tudo isso, Deus? E alguns vão olhar e falar, você está em pecado, por isso que você está passando por isso, como foi com Jó. Na vida, as tempestades que Deus nos envia são para edificação de um lugar melhor. E o lugar, eu digo, nosso espírito, de uma pessoa melhor, de uma pessoa que passou pela prova, passou pela tensão, passou pela tempestade, mas se tornou um exemplo, se tornou um farol a refletir a glória de Cristo na terra. Porque as tempestades não vêm para nos matar, elas vêm para construir em nós homens melhores. Mas vai depender das nossas respostas. Deus, Ele escuta as nossas respostas. Mas Deus está no controle, no comando de todas as coisas. O versículo que colocamos aqui, que Deus me deu, esse versículo estava no convite do meu casamento. Todo mundo coloca lá, 2 formam 1. O amor de Deus é isso. Coríntios 13. Não. Eu sei os pensamentos que tenho a teu respeito, diz o Senhor. Eu sei os planos que tenho a seu respeito, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus, Ele é maravilhoso, que no meio da tempestade, o plano dele é sempre melhor. No meio da crise e das vicissitudes e dificuldades e desventuras da vida, Ele tem o melhor. Tudo o que Deus faz é bom. Aliás, Provérbios fala, muitos são os planos dos homens. O homem planeja, mas o que prevalece é a vontade do nosso Pai. E a vontade dele é perfeita. Só que em meio à tempestade, muitas vezes a gente não vê o final. Como eu falei agora no começo. A gente não sabe o que está acontecendo, o caminho é tortuoso, as curvas são assentadas, as dificuldades vêm, as dores, as tristezas. Eu não sei vocês, mas dependendo da tempestade, dói até os músculos. A carne dói, a pele dói. As juntas, então, nem falo nada. Dói tudo. As guerras são difíceis. Mas o Senhor fez todas as coisas. Foi Deus. Na tempestade foi Deus. Na doença foi Deus. Na dificuldade foi Deus. Na dor foi Deus. E aí, posso provar. Porque na palavra a gente vê histórias e mais histórias, histórias que a gente olha e fala, é uma história, não é realidade. E é realidade para mim e para nós. Quem aqui conhece a história de José do Egito? Um homem que teve um sonho lindo, lindo, que via muitas coisas. Foi lá, falou para a família, eu tive um sonho tão legal. Quantas vezes eu e vocês, a gente chega para o nosso irmão e fala, eu tive um sonho, e a pessoa olha e fala, que sonho é esse? Que loucura, que utópico, que sonho irreal. Mas ele teve um sonho. Só que esse sonho, para ele acontecer, ele precisava passar por um período grande, de muitas provas, muitas dificuldades, dores que ninguém gostaria de passar, mas ele passou. E eu estava falando outro dia para o Adriano, eu falei assim, amor, você imagina que depois de todas as provas de José, ele estava na prisão sorrindo, cantando e dançando? Estava.
Quem conhece a história de José aqui? Eu vou fazer um resumo rápido. José era um menino, filho de Jacó, um menino estudioso, formoso, mas ele não era como os irmãos dele, braçais, que cuidavam das ovelhas e cuidavam da fazenda do pai. Não. Ele era o menino que estudava, que ficava em casa, protegido do pai. Só que no meio de tudo isso, esse carinho de um pai para o filho causava ciúmes nos irmãos. E aí os irmãos bolaram uma estratégia para acabar com José. Jogaram ele dentro de um poço. E aí ficaram pensando o que iam fazer, como iam matá-lo. Até que um irmão teve uma brilhante ideia. Falou, em vez de a gente matar, vamos ganhar uma grana com ele? Vamos ganhar um tutuzinho aí, um dinheirinho, e vendendo ele como escravo. Aí a gente ainda ganha ainda faz uma moeda. Aí ele foi vendido como escravo para o Egito. Vocês imaginam um menino estudado, formoso, sendo vendido como escravo. Só que ele, por ser estudioso, ele chamava atenção. Então ele foi bem tratado onde ele estava. Até que uma pessoa, a mulher do seu chefe, tentou seduzi-lo. E aí, nessa sedução, nessa conversa furada, ele permaneceu firme com dignidade e honra a Deus. E ele não se vendeu. Ele não se deixou ser roubado. Ele não caiu em pecado. Ou seja, mesmo ele sendo um bom caráter, mesmo ele tendo um bom caráter, um compromisso com Deus, mesmo assim, ele passou pela prova. E a mulher denunciou ele, como se ele tivesse abusado dela, tentado abusar. E aí ele foi preso. Ele permaneceu 12 anos nessa prisão. Você imagina os pensamentos de um menino, porque quando ele foi vendido, ele tinha essa média de 16, 17 anos. Você imagina um menino preso por uma mentira de uma pessoa, de uma mulher, por uma pessoa mentirosa. Ele não tinha culpa de nada e mesmo assim ele foi preso. Agora imagina na cabeça dele, lá dentro, poxa Deus, você me deu um sonho. Poxa Deus, e aí? Eu acho que eu não posso mais confiar que esse sonho vai acontecer. Eu não posso mais pensar. Eu estou conjecturando, pessoal. Mas é verdade. Imagina a cabeça do menino preso. Alguma coisa ia acontecer? Lógico que não. Mas os planos não são dele. Os planos não são da mulher que denunciou ele com uma mentira. Os planos são do Pai, são de Deus. Foi Ele na história. Ele sabe o porquê José teve que passar por isso? E depois, graças a Deus, ele foi liberto, ele foi liberado pelo faraó e ele foi levantado como um homem poderoso no Egito. Por que aconteceu isso com ele? Porque Deus tinha um plano. Mas você sabe o porquê que Deus tinha um plano na vida dele? Para salvar a família dele da morte. Às vezes você está sofrendo por causa do irmão que está do seu lado. Às vezes tudo que você vive não é por causa de você, é por causa do todo. É para uma pessoa que está do seu lado ser salva, que você passa pelo deserto. É por causa de uma pessoa que você passa pela tempestade. Para que você seja a pessoa que vai resgatar essa pessoa do inferno. Às vezes tudo que você viveu é um testemunho para fora, para o mundo ver que Deus é Deus e que Ele pode reconstruir uma vida. E que Ele pode salvar uma pessoa que não tinha salvação, que era desprezado, que era um drogado, ou que apenas vivia a vida. Então o plano de Deus não é só para nós. Por isso foi Ele, por isso foi Deus. Às vezes a gente acha que a tempestade não vai passar, mas ela passa. Eu tenho uma amiga que ficou doente
E ela comentou comigo, falou, por que eu estou passando isso? Só que eu vendo ela fazendo um tratamento, eu estou vendo Jesus salvando todas as pessoas que falam com ela dentro do hospital. Todas as pessoas estão sendo salvas por uma moça que está passando um problema de saúde. Poxa Deus, mas problema de saúde? Deus tem um plano. Ela vai ser curada. Mas ela vai ser curada e vai conseguir louvar o Senhor junto com todo mundo que está com ela. Porque Deus salvou muitas pessoas. E ainda vai salvar mais. Então a tua tempestade não vai durar para sempre. Em breve vem a calmaria. Porque os pensamentos dele são pensamentos de bem e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. O fim que você deseja. E Davi? Uma observação. Dentro da história de José, existe um versículo que é em Gênesis, que está escrito assim. Ele falando para os irmãos. Vós intentastes o mal contra mim. Porém, Deus tornou o mal em bem. Então, às vezes você acha que as pessoas estão planejando contra você. Às vezes você acha que a tempestade é só contra você. Mas Deus transforma todo mal em bem. Deus transforma toda dor em bem. Deus transforma toda dificuldade em bênção. Para resgatar as pessoas. Então, quando a gente vê um monte de coisa ruim acontecendo, não necessariamente é falha, não necessariamente é pecado. A gente precisa olhar com os olhos de Deus, porque Ele é maior do que todos nós. Ele é maior do que os nossos pensamentos, e os planos dele são sempre maiores que os nossos. E Davi, pensa comigo, ele não estava tranquilão lá cuidando das ovelhas? Ele não estava de boa? Ele não estava tranquilo, vivendo a vida? Ele, Deus, as ovelhinhas e a harpa. Para que Deus precisava fazer o que fez? Deus tem um plano maior. Um simples menininho que tocava uma harpa adorando ao Senhor seria o futuro rei de Israel. O rei que durou mais tempo lá. Estou certa, Fábio? Falei bobagem. Deus é Deus. Ele podia ter ficado só como um pastorzinho de ovelhas. Mas Deus preferiu enviar Samuel para reconhecê-lo como futuro rei. E ungí-lo como rei. Aí ele saiu das ovelhinhas e foi para o palácio como rei? Não. A estrada foi difícil. A estrada foi longa. Foram muitos anos sendo perseguidos por rei Saul. Foram muitos anos morando dentro de caverna, junto com um monte de desprezado, um monte de gente que não valia nada. Junto com um monte de gente que não ia levar ele a lugar nenhum. Mas foi Deus. Foi Deus que escolheu. Foi Deus que escreveu. E na hora certa, Deus levou ele para o palácio como o rei de Israel. Mesmo assim, ele viveu as lutas dele, as guerras. Não foi ele, foi Deus. E a vida de Davi foi marcada por intensas adversidades no caminho, intensas perseguições no caminho, rejeição da própria família, perseguições mortais, longos períodos de fuga. E mesmo assim, ele foi levado para o palácio por Deus. Estava tudo bem, mas Deus não queria ele lá com as ovelhas. Deus tinha um plano melhor e maior. Então muitas vezes a gente se vê triste, angustiado, chateado com as guerras e lutas que estão ao nosso redor, com as lutas que a gente enfrenta,
perseguições que a gente enfrenta, com as dificuldades de trabalho, financeira, entre pessoas. Mas Deus tem um plano melhor. A história é escrita por Deus, não por homens. A história é definida pelo Senhor, Deus, que criou céu, terra e tudo que nele há. Um Deus tão grande, tão gigante, tão maravilhoso, decidiu e escolheu você. Decidiu e escolheu escrever uma história a seu respeito. E a sua história não é igual a minha, não é igual a da Iris, não é igual de ninguém. É para você. É a sua história. Foi difícil? Foi. Foi duro chegar até aqui? Foi. Só quem sabe da minha história sabe o quão difícil foi. Por que eu passei tudo que passei? Por que eu vivi tudo que eu vivi? Porque Deus tinha um plano melhor. Porque Ele tinha um plano maior. Para que hoje eu estivesse aqui falando para vocês. Olha para o alvo. Olha para o Senhor. Olha para o autor da vida. O mesmo Deus que faz a tempestade, faz a calmaria. O mesmo Deus que dá saúde, cura a doença. O mesmo Deus que fecha portas, abre. O mesmo Deus que leva nos caminhos escuros, é luz para você andar nesse caminho escuro. O mesmo Deus que anda com você todos os dias, é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. E Ele é enorme. A força dele não tem limite. O poder dele não tem limite. E muitas vezes Ele usa essas tempestades para proteger o propósito. Para proteger o destino. Para proteger o fim da história. Porque Ele é Ele. Sabe aquelas promessas que vocês ouviram, talvez de um profeta lá atrás, ou porque vocês acreditaram, ou porque vocês mesmos ouviram Deus falando, sabe? Que você não enxerga nada, absolutamente nada a respeito disso. Sabe aquela promessa que Deus fez para você lá atrás? Ele vai cumprir, no tempo certo. Mas eu não vejo, Pai, eu não estou vendo nada. Mas Ele vai cumprir, porque Deus é um Deus de promessa, e é um Deus que cumpre as promessas. E porque antes que Ele te formasse no ventre da sua mãe, Ele já tinha escrito essa história, Ele já tinha feito a promessa dEle, Ele já te santificou, Ele já te purificou, Ele te tornou o exemplo para a nação. Homens possíveis, homens de verdade, que independente das lutas, vão vencer. Amém? E o que parecia injustiça na vida deles, foi feito por justiça, por Deus. O que parecia perseguição, foi feito por resultado, por Deus. Porque tudo é por Deus, tudo é para Ele, por Ele e para Ele, todas as coisas. Deus não é Deus de confusão, Deus é um Deus de realidade. Nada foge do controle de Deus, nada foge das mãos dEle, nada fica no escuro para com Deus, nada. E nem a morte, e nem a vida, nem a tempestade, nem demônio, nem potestade, nem nada te tira do amor dEle. Porque Ele está de olho em você. Eu sei que quando está passando pela tempestade é triste, é difícil. Eu sei que dói. Eu sei que parece que nada está acontecendo. Eu sei que parece que está tudo ruim. Eu sei que parece que a gente não vai sair desse buraco. Eu sei que parece que acabou. Mas eu te digo, em propriedade, que não acabou. Às vezes é o começo. Às vezes aquilo que você acha que é o fim é o começo de uma história real, daquilo que Deus tem como um plano, para cumprir o plano dele. Porque Deus é Deus. Salmos 33, 11 fala assim: o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração, de geração em geração. Tudo que você vive para um plano maior. Uma geração de pessoas que muitas vezes não entendem o que Deus está fazendo,
mas o plano dele é perfeito. E como ele fala, os pensamentos dele a nosso respeito são pensamentos de bem, não de mal, para nos dar um futuro e esperança, para nos dar um plano de vitória, para nos dar aquilo que o Senhor tem como o propósito específico para as nossas vidas. E quando Deus escreve essa história, Ele não cancela o futuro, Ele protege o desfecho. Quando Deus escreve uma história, Ele não cancela o futuro, Ele protege o desfecho. E isso para mim e para vocês. E quando faltam respostas, feche os olhos e confie. Quando falta direção, feche os olhos e peça. Quando está com medo, coloque isso tudo no Senhor, porque Deus tem os pensamentos melhores a nosso respeito. Os planos são perfeitos. Só que o caminho às vezes é tortuoso. Em Filipenses fala assim: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas padecer por ele. Mas Deus é o que opera em nós tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade. Ou seja, às vezes, por causa do irmão, você padece, mas para que se cumpra aquilo segundo a vontade de Deus. Deus é perfeito, Deus é perfeito. As dores não justificam o nosso desânimo ou a nossa desistência. As tristezas não podem determinar que o futuro acabou. As tempestades não podem determinar o fim do plano, do desfecho que Deus tem. Não se entristeça, porque a tempestade vai passar. As tempestades vão passar. Foi Deus na tempestade, e é Deus na calmaria. Discernindo as tempestades, puxa, é a tempestade que vem para nos destruir? Ou é a tempestade que vem para o naufrágio de Paulo para levar ele para um destino profético? Para levar ele para salvar uma nação chamada Malta? É uma tempestade que vai salvar pessoas. É uma tempestade que vai levar você para o destino que Deus tem para você. Não é para a morte. Assim como a tempestade que Jonas enfrentou fez ele voltar para o propósito. Deus tinha um plano na vida de Jonas. Deus tinha um propósito. Só que Jonas quis fugir do propósito. Só que o que Deus fez? Uma tempestade. Então existem tempestades que vêm para nos colocar no lugar onde Deus quer que a gente esteja. Existem tempestades que nos traz de volta para o eixo, para o centro da vontade de Deus. Não vou dizer que o centro da vontade de Deus às vezes é muito sossegado, não. É o centro da vontade de Deus. Às vezes dói, às vezes é longo o trajeto, mas é o melhor lugar a se estar. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar que Deus pode nos colocar. Independente das tempestades e das lutas e das guerras e das críticas e tudo mais. Deus é Deus. E aquilo que hoje para você, para mim, parece confusão, parece aquela tempestade que você não enxerga nada, é uma estratégia de Deus invisível para te levar no propósito que Ele tem para você. Portas que se abrem ou que se fecham, mudanças inesperadas, processos que às vezes não fazem sentido algum. Deus usa até momentos difíceis para cumprir o seu plano. Quando Deus termina a obra, a gente vai entender o porquê que a gente viveu a tempestade. Quando Deus colocar a gente no lugar que Ele quer colocar, como foi com José, Ele entendeu
que era para salvar sua família. Quando Deus te traz de volta para o lugar que Ele quer, quando você tira o foco da tempestade, quando você tira o foco da dor, quando você tira o foco da tristeza, das vicissitudes ou das diferenças, e olha para o lugar que Deus te colocou, você vai entender o propósito que Deus tem nesse monte de dificuldade. Por isso eu digo, foi Deus. Foi Deus o tempo todo. Foi Deus o tempo todo. Deus tira, Deus põe, Deus ama, Deus empurra, Deus escreve a história. O tempo é dele, a história é dele, o momento é dele. E Deus não governa apenas em momento de paz. Deus governa todo o tempo. Amém? Acalme seu coração. Eu queria que vocês ficassem de pé. A tempestade não significa ausência de Deus. A tempestade muitas vezes é a evidência de que Ele está lá. E a calmaria, às vezes parece que é calmaria, mas às vezes você está fora do lugar que você tem que estar. Nem tudo que mostra calmaria é o lugar que Deus quer você. Às vezes a tempestade é o melhor lugar. Pensa comigo. O Deus que fecha, Ele abre. Amém? O Deus que permite a tempestade, Ele ordena a calmaria, a paz. Quando Deus está no controle, aquilo que você não entende, certamente está trabalhando a seu favor. Entendam e tenham no coração de vocês, foi Deus. Foi Deus que te trouxe aqui hoje. Foi Deus que te amou primeiro. Foi Deus que te chamou pelo nome e que te escolheu dentro de 8 bilhões de pessoas. Eu falei bilhões. 8 bilhões de pessoas. Deus escolheu você. Mas, poxa, eu estou aqui vivendo um turbilhão. Ele escolheu você. 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 Foi Deus. Foi Deus. Entendam que nada fica escondido aos olhos de Deus. Foi Deus. As estações mudam. Foi Deus. Deus continua sendo Deus. Às vezes a poda, foi Deus, Ele continua sendo Deus. Às vezes as dores, foi Deus, Ele continua sendo Deus. E Ele ama você e chama você pelo seu nome, amém? Vamos orar. Deus que escreveu a história, mostra que pode existir capítulos difíceis, mas o final é garantido por Ele, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos aí no seu lugar. Você que pode erguer as suas mãos. Sinal de rendição ao Senhor. Amém. Que o Senhor nos encontre nessa palavra. O Senhor é a palavra viva, o verbo que se fez carne, andou entre os homens. A luz que brilhou entre os homens. O Senhor que é a palavra mais cortante do que a espada de 2 gumes, que divide medula, divide a carne, alma e espírito, juntas, medulas. Senhor, nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos naquilo que o Senhor está dizendo por meio do Teu Espírito, Pai. Senhor, nós queremos, Pai, olhar apenas para o Senhor, com os nossos olhos fitos no Autor e Consumador da nossa fé, Senhor. Senhor, que os nossos olhos estejam olhando para a direção correta, que é o Senhor, o Cristo, Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Senhor, nós não queremos, Pai, ser modelados, Senhor, pelas circunstâncias, Senhor, mas pelo Seu Espírito. Nós sabemos que muitas vezes a tempestade é uma ferramenta, ela não tem um fim em si mesmo, Senhor. Por isso nós confiamos no Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Senhor, se traços a nossa vida, Senhor,
Senhor, é como José que foi levado a um outro lugar, Senhor, com propósito, Senhor, de ser uma ponte de salvação para a sua casa. Senhor, que nós tenhamos essa sabedoria, que nós tenhamos a fé de José, que nós tenhamos a paciência de José, Senhor, que nós tenhamos sobretudo a sensibilidade de José para entender o tempo certo de todas as coisas, que não reivindicou quem ele era para aplicar a sua própria justiça, mas entendeu que tudo aquilo era um plano de salvação para a sua família, e não só a sua família, mas para um povo, Senhor. Senhor, nós queremos, Pai, ter o mesmo coração de Davi, que mesmo que foi um homem de cavernas, Senhor, que foi um homem, Senhor, que passou, Pai, mais de uma década fugindo, Senhor, de uma perseguição quase implacável, mas o Senhor estava a todo tempo, Senhor. E a sua medida de coração fez dele um grande rei, um rei que, Senhor, mudou a história, um rei que trouxe a sua presença de volta, porque ele não olhou, Senhor, para a tempestade. Senhor, nós entendemos que a porta aberta é você, que a porta fechada é você, que o vento forte é você e a calmaria também é você, Senhor. Senhor, o que nós queremos nessa noite é ouvir a sua voz dizendo vai, a sua voz dizendo espera. Senhor, nós não queremos, Pai, nos mover segundo o que sentimos, mas segundo aquilo que o Senhor está nos mostrando. Por isso nós não queremos, Senhor, ser distraídos pelas tempestades. Nós não queremos ser distraídos pelas circunstâncias, mas nós queremos ser atraídos por aquilo que o Senhor está nos mostrando. Nós queremos ser atraídos por aquilo que o Senhor está nos chamando, Senhor. Meu irmão, minha irmã, apresenta a sua casa agora aí no seu lugar. Ergam suas vozes em oração. Você não precisa de alguém dizendo o que você deve fazer ou não. É a sua casa, é a sua história, é a sua vida com Deus. Por isso se apresenta ao Senhor agora e diga: Senhor, eis-me aqui, Deus. Senhor, eis-me aqui. Eu quero te perceber, Senhor, em todas as situações. Eu quero discernir a sua voz, porque se eu não discernir aquilo que o som, aquilo que a voz está dizendo, eu acabo me tornando estrangeiro para aquele que está me falando. Senhor, eu não quero ser um estrangeiro para o Senhor. A palavra diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Por isso, o que o pastor, o nosso Senhor Yeshua, o que ele está dizendo para a sua casa nessa noite? O que ele está dizendo para você, Senhor? Nós queremos estar atentos à sua voz, Senhor. Nós queremos continuar caminhando em sua direção, Senhor. Em sua direção. Pai, quando Moisés estava subindo para te encontrar no cume daquele monte, ele teve que enfrentar a sua própria manifestação, a teofania, Senhor, pedras descendo dos montes, vento forte, o céu escureceu, relâmpagos, trovões, mas ele continuou subindo, porque nós sabemos que o que nos faz subir não é o que nós pensamos, não é aquilo que nós achamos, mas é sobretudo um coração puro e mãos limpas. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem um coração puro e mãos limpas. E nós queremos ser como este, Senhor. Muitas vezes o coração puro e a mão limpa é não considerar as circunstâncias, mas olhar para o Senhor, não se contaminar com as circunstâncias. Por isso, Senhor, nós queremos continuar caminhando para o Senhor. Sim, Senhor, nós queremos viver no centro da sua vontade. É o que o Senhor está dizendo, é o que o Senhor está apontando. Nós queremos correr em direção a Ti. Será que você pode dizer isso para o Senhor, meu irmão? Eu quero correr em Sua direção, Senhor. Eu quero correr em Sua direção. Eu quero entender o sentido da Sua voz. O que o Senhor está comunicando nesses dias. O que o Senhor está comunicando por meio de tudo isso? Pois a palavra diz que a voz do Senhor falou com Jó por meio da tempestade. Aquilo que para todo mundo era uma tempestade, era uma ventania, um vento forte, Jó entendeu, era Deus falando com ele, Deus se apresentando a ele. E mesmo depois de toda uma circunstância pesada de perdas, de dúvidas, de sentir na sua própria carne,
Quando Jó chegou no fim de sua jornada, ele disse: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar. Você era apenas um Deus distante para mim, mas agora eu te conheço porque eu estou andando com você. E o que inaugurou essa caminhada de Jó com Deus agora, não apenas por informação, mas por revelação, por relacionamento, começou com uma tempestade. Começou com uma tempestade de dentro para fora, uma realidade na sua casa. Sim, Senhor, nós queremos entender, Pai, para onde as tempestades estão nos levando. Nós queremos sim entender para onde, Senhor, a sua voz, por meio dela, está nos levando, Senhor. Senhor, que o Senhor nos encontre nessa noite. Fala isso para o Senhor, meu irmão. Me encontre, Pai. Me encontre, Senhor. Eu quero ter coragem de correr para o Senhor. Eu quero ter coragem, Senhor. Fala comigo, Pai. Fala comigo, Senhor. Ensina-me que eu preciso confiar no Senhor inteiramente naquilo que o Senhor está dizendo, inteiramente naquilo que o Senhor está me apontando. Eu serei fiel, eu serei corajoso, como o Senhor disse para Josué: seja forte e seja corajoso para que você possa entrar no meu propósito. Muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos de força e coragem. Se te falta força nessa noite, a palavra diz que Deus revela a sua força na nossa fraqueza. Se te falta fé, meu irmão, nessa noite a palavra diz que Deus nos dá a sua medida de fé. Não é uma fé que nasce em nós e morre em nós, mas é uma fé que parte do próprio Deus, uma fé inabalável. Senhor, nós queremos ter essa medida de força, essa medida de coragem e de fé, Senhor, para sim, Senhor, não sermos, Pai, distraídos pelas tempestades, mas continuar olhando para o Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Louve o Senhor aí no seu lugar, meu irmão. Será que você pode louvar ao Senhor? Pode bendizer o nome dEle. Bendiga o nome dEle. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te exaltamos. Sim, Senhor, nós te reconhecemos. Louve ao Senhor aí no seu lugar, meu irmão. Louve, minha irmã, reconheça quem Ele é. Sim, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos correr em sua direção. Tu és santo, santo, santo. Tu és bom, incomparável, inigualável. Sim, Senhor, Tu és majestoso. Tu és leal, Tu és fiel, Tu és justo. Tu és bom, as tuas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom em todo tempo. Diga isso. Vamos cantar em uma só voz, em um só coração, amém? Diga: é tudo sobre você. Vamos cantar em uma só voz. A tempestade, sim, Senhor. É você. Chuva forte é você. Vento forte é você. Diga: que me faz tremer as sim, pernas. Senhor. É o Senhor, sim, Senhor. Diga com toda a sua força: então me tira o medo. Diga: que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Sim, Senhor. O povo rejeitou te ver e Moisés subiu. Nós não queremos dar essa resposta. Nós queremos subir a este lugar. O que o Neto está cantando aqui é quando o Senhor, Ele se revelou ao povo e fez um convite. O povo disse para Moisés: fala conosco tu mesmo. O Senhor está falando para mim e para você: eu não quero intermediários. Eu quero me revelar a você. Você não precisa de intermediários, amém? Você não precisa de intermediários. Eu sei, o Senhor está falando com você. E se Ele ainda não está falando, Ele quer falar com você. Por isso diga: eis-me aqui. Essa é a resposta que nós vamos dar ao Senhor. Me tira o medo, me tira o medo. Vamos cantar em uma só voz. Então me tira o medo que me faz.
e o que me faz tremer as pernas. Mas a fechada é você. Eu também vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar.